Vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Glória a Deus. Vemos aí, Mateus no capítulo 10, versículo 34 até o 39. A palavra de Deus, ela tem instrução para nossas vidas. Mas a palavra de Deus em si, ela é a revelação de Deus para nossas vidas. E por isso ela é belíssima. Quanto mais você estuda, você aprofunda, você reflete sobre a palavra de Deus, mas você vai se surpreender. A palavra de Deus te surpreende, porque ela é a revelação de Deus para nossas vidas. E uma coisa que eu acho tremenda, e quando observamos a palavra de Deus, e também a própria experiência, pelo fato de compreender, termos a compreensão correta das Escrituras, a gente começa a perceber como o mundo funciona. E uma coisa que a gente observa é que o mundo ama o pecado. O mundo se deleita no pecado. O sistema do mundo ama o pecado, porque o mundo, a palavra do Senhor diz que ele está em trevas. A Bíblia também chama o mundo, que ele diz que o mundo, as pessoas, todo mundo chama de lobos. Ele diz também que eles são filhos das trevas. E também diz que são inimigos de Deus. O mundo odeia Deus. O mundo odeia os valores de Deus. Você pode observar que tem pessoas que dizem assim: eu sou bom. Mas ele é só bom no sentido o sentido que ele diz que é bom é no sentido que ele diz que ele é bom para as pessoas. Mas nunca ele vai dizer que ele é bom para Deus, que ele tem prazer em Deus, que ele tem prazer de estar na presença de Deus, que ele se deleita em Deus. O homem, quando está no pecado, ele não se deleita em Deus. Ele sempre tem aquela ideia de ser bom, de alguma maneira ajudar alguém, e nunca no sentido de servir a Deus. Porque o coração do homem, ele é corrupto, e ele tem prazer no pecado, ele tem prazer em satisfazer os desejos da carne. Os valores dele são valores do mundo, e a Bíblia diz também que eles são filhos do diabo. João no capítulo 8, versículo 44. As pessoas que não são filhos de Deus, eles são filhos do diabo. Vê que coisa terrível ele coloca. E ele diz também que o mundo ama a mentira. O mundo não ama a verdade, o mundo ama a mentira. É por isso que o mundo odeia Deus. Sabe por quê? Porque Jesus disse: eu sou a verdade. Então o mundo odeia a Deus. E a mensagem do Evangelho, ele faz a oposição a toda a filosofia do mundo. É por isso que o mundo odeia tanto os mandamentos, o mundo odeia tanto o Evangelho. O mundo tem um pavor, um ódio por essa verdade do Evangelho. Eles tentam distorcer o Evangelho, eles procuram interpretar a verdade ou o Evangelho de uma maneira que o agrade. Quando você ouve os intelectuais, os filósofos, os grandes pensadores, que eles dizem: eu não acredito no Deus sobrenatural, eu não acredito, no máximo que eu acredito é no Jesus histórico, porque isso afeta o ego do homem. O homem não quer acreditar em Deus. E quando se trata da mensagem da cruz, da ideia que Cristo morreu na cruz, que morreu pelos nossos pecados, o homem cria uma repulsa contra essa verdade. O homem odeia esta verdade. E é interessante que ele diz que essa mensagem do Evangelho, o que Deus mandou anunciar, é a mensagem do reino. Mateus no capítulo 10, no versículo 7, ele diz assim: e à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos céus. Essa mensagem os homens odeiam. O sistema do mundo se levanta com fúria contra a verdade, já que o mundo ama a mentira. Veja aí João no capítulo 10, Mateus no capítulo 10, no versículo 24 e 25, ele diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre.
e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais os seus domésticos. Quer dizer, se o mundo odiaram tanto a Jesus, ao ponto de dizer que ele era Beelzebu, se o mundo odiou tanto a Jesus que o matou, quanto mais os seus discípulos, é isso que ele está dizendo. Todo aquele que segue a Jesus, todo aquele que ama Jesus, ele diz que assim será perseguido. Então o que ele coloca aqui, quando a gente começa a observar, é que na verdade o conflito, existe um grande conflito entre aqueles que creem em Deus, que ama a verdade, que segue a Deus. Há um grande conflito do próprio Deus, quer dizer, do mundo, contra Deus. E por que isso acontece? Porque Deus, ele é o rei, e ele anuncia a mensagem do reino, e o mundo é outro reino, e nós chamamos o mundo o reino das trevas. É o mundo, ama o pecado, enquanto Deus é luz. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, a palavra do Senhor nos diz que ele nos libertou, né, do império das trevas. Colossenses no capítulo 1, versículo 13. Deixa eu ler porque fica bonitinho, né? Fica melhor. Colossenses no capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou desse império, do império das trevas. Então o reino de Deus, a Bíblia chama esse reino de Deus, ele está relacionado à luz, amor, perdão, pureza, vontade de Deus, viver uma vida que agrada a Deus. Em outras palavras, andar na luz. Mas enquanto isso, o reino das trevas, o reino do mal, ele tem a ver com trevas, com ódio, com maldade, em fazer a vontade da carne, em seguir tudo aquilo que satisfaz o coração. E esse conflito que falamos do reino de Deus e o reino das trevas, ele está no coração do homem. É aí onde está a questão. Onde é que está a fonte desse conflito? No coração. Quando Deus conquista o seu coração, o centro da sua vida, Deus lhe conquistou, Deus lhe resgatou. Mas quando o homem ainda não é liberto, o coração dele se inclina para as coisas da carne. E quando o homem está inclinado para as coisas da carne, ele faz tudo aquilo que satisfaz a carne, os desejos pecaminosos. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. O Senhor Jesus fala. Quando a gente olha para esse contexto, o Senhor Jesus está se dirigindo, trazendo essa fala para os seus discípulos. E esses discípulos aqui são os 12 apóstolos. A gente vê isso em Mateus no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4. Ele se dirige a eles. E ele fala que quando eles fossem anunciando essa mensagem, e eles deveriam anunciar essa mensagem, quando ele fala diretamente para os 12, somente para a nação de Israel. Não era para ele ir para a cidade de Samaria, nem para outro setor, somente para a cidade de Israel. E ele fala que a mensagem que ele deveria anunciar era a mensagem do reino de Deus. Você vê isso em Mateus, no capítulo 10, no versículo 6 e 7. Essa era a mensagem do reino. E quando olhamos para o texto que lemos, a gente começa a perceber o que o Senhor Jesus coloca. Ele começa a colocar aqui um conflito do reino de Deus, um conflito por causa da mensagem, e essa maior guerra está no coração dos homens. Veja a primeira coisa que ele coloca aí, esta mensagem, a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, esta verdade, a verdade de Deus, ele diz que ele vai provocar um conflito no coração dos homens. Veja o que ele coloca no versículo 34, não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Eu vim trazer guerra. O que o Senhor já está dizendo aqui, que não é Ele que vai provocar essa guerra. O que Ele está dizendo aqui, que é por causa da verdade do Evangelho, por causa dessa verdade que é anunciada, Ele está colocando que vai causar um conflito no coração dos homens. Por que vai causar um conflito? Porque o mundo está em trevas. O reino das trevas, ele vai ser confrontado pela verdade. A mentira vai ser confrontada pela verdade. O pecado vai ser confrontado. O mal vai ser confrontado pela verdade. O bem vai confrontar o mal. E isso acontece quando o evangelho é pregado. É por isso que as pessoas não suportam ouvir a verdade do evangelho. Quando o evangelho é pregado de forma correta, muitos são chamados para Deus, mas muitos criam um ódio terrível quando ouvem o evangelho. E que é isso que ele vai colocar. Olha, no versículo, quando olhamos aqui para o contexto, no capítulo 10, no versículo 16, vê o que ele vai colocando, vê que coisa tremenda.
Isso que ele coloca. No versículo 16 ele vai dizer, olha, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ele está dizendo, olha, eu estou enviando vocês, ele está falando isso para os apóstolos, como ovelha para o meio de lobos. Quer dizer, eu estou enviando vocês como ovelha e vocês são arriscados a morrer, ser perseguidos, porque os lobos matam as ovelhas. Vocês vão entrar num conflito. Ele está falando isso para os seus discípulos. Aí vê o que ele continua dizendo. Ele continua dizendo que no versículo 17, que devemos ter cuidado, devemos ser prudentes, vê o que ele vai colocar aí, como meio de lobos, serem portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas, porque vocês estão no mundo, isso vai gerar guerras, conflitos tremendos. Você vê quando olhando para o mundo hoje, sempre houve guerra por causa da verdade, mas hoje nós temos uma guerra travada, muito forte hoje, nós chamamos de uma guerra cultural. A mídia, os grandes meios de comunicações, os intelectuais, eles têm se levantado, o meio de educação tem se levantado terrivelmente contra os valores cristãos, porque eles odeiam essa verdade. Eles odeiam essa verdade. É isso que ele coloca. No versículo 17 ele vai dizer: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por causa da verdade do Evangelho, o mundo não vai suportar a pregação do Evangelho, a mensagem do reino, e muitos de vocês vão ser presos, sofrerão por causa da verdade do Evangelho. Ele está falando isso para os 12 discípulos, né? E ele diz, olha, e por minha causa, veja que o ódio aí é por causa de Cristo, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes esquecível de testemunho, e aos gentios, né? E quando vos entregar, não cuideis em como ou com que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Vocês vão ser perseguidos. Só que a partir do versículo 21 ele muda. Ele está falando aqui para os 12. Isso vai acontecer somente para os 12. E agora ele está falando agora para todos os seguidores, para todos os discípulos, nós, para todos os crentes, em todas as eras. Ele diz: a perseguição continuará. Veja o que ele vai colocar no versículo 21. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantará contra os seus progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. O ódio, preste atenção nisso. O ódio do mundo é por causa de Cristo, porque o mundo está em trevas, e o mundo, a Bíblia diz que são filhos do diabo. A Bíblia diz que o mundo ele chama de lobos, e ele está dizendo que eles odeiam a luz. Ele diz que a luz vê o mundo, e o mundo amou mais trevas do que a luz. O ódio aí é por causa de Jesus. Por que é que nós, crentes, somos odiados quando de fato vivemos o Evangelho? Por causa de Cristo. Se você dizer assim, vou dizer que sou evangélico agora, mas vou continuar a minha vida normal, aceitando tudo, você não vai ser perseguido. A sua luta, a perseguição, é se você viver a verdade do Evangelho, tanto de fora, né, como de dentro de você, do seu coração. Esse é o conflito, é isso que acontece, né? Sereis odiados por todo, né? E ele diz que seremos perseguidos. No entanto, do versículo 24 por diante, o Senhor já vai advertir: olha, não se preocupe quando vier as dificuldades, porque eu cuido de vocês. Olhe para os pardais, são passos que não tem praticamente nenhum valor na sociedade. No entanto, eu cuido. Quer dizer, não pense num velório de um pardal, Deus não está lá. Não pense que Ele não se importa quando um pardal morre. Ele se importa, quanto mais vocês. E ele diz que o cabelo das nossas cabeças, todos os cabelos estão contados. E ele está mostrando aqui, diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos conflitos, ele está dizendo que cuida de cada um de nós. Então o que ele falou aí, dentro desse contexto, que o conflito é do mundo contra nós, e esse conflito tem a ver com o estado da natureza dos seres humanos. E agora ele traz esse conflito, ele está dizendo que essa verdade do Evangelho, ela causa esse conflito, e ele traz isso para dentro de casa. Vê que coisa tremenda isso que ele vai colocar no versículo 35.
e o 36. Vê o que ele vai dizer: pois vim causar divisão entre homem e seu pai. Ele tem por causa dessa verdade do evangelho, o pai vai ficar com raiva do filho, o filho vai ficar com raiva do pai, e eles não vão conseguir se entender. Por quê? Porque o filho de repente crê no Senhor Jesus Cristo, o filho abraçou a verdade e o pai não, arranjou um inimigo. Porque mesmo o pai continua considerando o pai, mas o pai sempre vai ter raiva do filho de alguma maneira, porque ele agora é crente. E nas festas, final de ano, e nos momentos, as coisas que os pais gostam, e a gente não sabe o que fazer, e a gente tem dificuldade, os pais promovem algumas coisas, a família promove alguma coisa, e tem coisa que a gente vai por consideração, mas a gente não se sente bem. Causou uma ruptura. E por que foi causada uma ruptura? Por causa da verdade do evangelho. Você já pensou? Que coisa tremenda. O que é que o evangelho faz? Causa uma guerra, causa um conflito, por causa da verdade do evangelho. E ele continua, olha, causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Por quê? Por causa da verdade do evangelho. Quando cremos a verdade do evangelho, quando amamos o evangelho, não conseguimos mais andar da mesma maneira que nossos familiares andam. Não tem como. Tem que haver uma ruptura. Por causa de quê? Da verdade. Aí ele está dizendo que ele veio causar essa divisão. E essa divisão tem a ver com o evangelho. E essa divisão acontece por causa do coração. Deus regenera o coração de alguém, ele inclina o coração dele para ele, e aquela pessoa continua inclinada para o mal, e você não se sente mais bem em praticar aquelas as coisas. Então você fica tipo isolado, mesmo você amando seus familiares, mesmo você amando seus irmãos, mesmo amando seus pais, mas você tem uma visão diferente, você anda diferente, e vai ter momentos que você não vai se encaixar, vai ter momentos que não tem como você fazer por amor ao Senhor Jesus. E ele está dizendo que essa verdade do evangelho, ela causa conflito no mundo, uma guerra tremenda, mas também ele causa conflito na família. Mesmo a gente continuando, mas a gente pensa diferente, a gente segue caminhos diferentes por causa da verdade do evangelho. O evangelho tem esse poder. O evangelho, ele tem esse poder de mudar, de transformar. Porque o evangelho, ele causa esse conflito, e quando ele causa esse conflito, essa verdade chega ao coração, você abraça essa verdade, então não tem como você caminhar mais com o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo ama a mentira, e agora você ama a verdade. É o oposto, não tem mais como você viver da mesma forma. A verdade liberta, por isso que ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o evangelho, ele tem esse poder, ele causa essa ruptura. A segunda observação é que para vencer este conflito, esse conflito tão grande, né, é preciso amar o Senhor Jesus mais do que tudo. Então, quando ouvimos essa verdade, quando ouvimos a verdade do evangelho, a mensagem do reino, e amamos o Senhor Jesus acima de todas as coisas, então há uma ruptura. Porque olha aí o que ele vai colocar no versículo 35 a 37. O 37, aliás: quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Veja aí que coisa tremenda que ele está colocando. Quando você ouve essa verdade, ele está dizendo que você tem que amar mais a Deus do que os pais, do que os filhos, do que todas as pessoas. Porque quem ama mais os filhos, né, a filha, ou pai, ou mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. É isso que ele está colocando. Veja o que ele está colocando. A verdade causa essa divisão na família, como a gente viu no versículo 36 e 37. E ele está dizendo que quem ama ao Senhor Jesus acima de todas as coisas, e quem segue ao Senhor Jesus, ele está dizendo que por causa do Senhor Jesus, ele diz que ele ama, por causa desse amor para com o Senhor Jesus, ele diz que ele causa uma ruptura, porque a verdade do evangelho, ele separa as pessoas. Veja que mensagem, veja que coisa forte ele coloca aqui, né? Veja que coisa tremenda isso, né? Veja no versículo 36:
assim os inimigos do homem serão de sua própria casa. Por causa da verdade do Evangelho, ele está dizendo que dentro da própria casa teremos inimigo. O inimigo aqui que ele está dizendo não é necessariamente que vamos odiar as pessoas, mas ele está dizendo que nós vamos seguir a verdade. Vamos amar o Senhor Jesus. E porque nós amamos o Senhor Jesus, nós vamos seguir um caminho diferente. É isso que ele está colocando. E por amor ao Senhor Jesus, seguimos noutra direção. Essa é a nossa experiência como cristão. Essa é a nossa experiência. Eu acredito que aqui é a experiência de quase todos que estão aqui. Vocês pensam diferente, vocês seguem ideias diferentes, vocês têm comportamento diferente, vocês são apegados a coisas diferentes, porque vocês acreditam em coisas diferentes. Vocês abraçaram o Evangelho. E isso causou essa ruptura, isso causou uma mudança de direção, isso causou por causa da pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho causou uma mudança em nossos corações. Isto é o que a palavra do Senhor nos diz. E terceiro, precisamos amar também por causa dessa verdade do Evangelho. Quando ouvimos a verdade do Evangelho, precisamos amar mais o Senhor do que a própria vida. Veja o que ele coloca no versículo 38 e 39. Deixa eu ler logo os dois versículos. E quem não amar, olha, e quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perder a vida por minha causa, acha-la. O que é que ele está colocando aqui? Ele está colocando, irmãos, que a cruz é um lugar de execução. A cruz é um lugar de morte. E o que ele está dizendo aqui? Quem não pegar a cruz e me seguir, não é digno de mim. Em outras palavras, ele está dizendo aqui: a pessoa que ouve o Evangelho e não agarra a sua cruz e não está disposto a morrer por Cristo, ele não é digno de mim. Veja que coisa tremenda. O que ele está dizendo aqui é que quando alguém ouve o Evangelho, ele tem que estar disposto a renunciar todas as coisas e, se possível, morrer, pagar um alto preço por amor a esta verdade. Então ele está dizendo aí, ó: e quem não tomar a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E veja que aqui ele está usando essa figura, que é justamente nessa época, as pessoas quando era sentenciada à morte, elas carregavam a cruz, ela mesmo levava a cruz até o lugar que ela ia ser executada. Então ela está dizendo o seguinte: e cada um crente está carregando a sua cruz, está disposto a morrer por amor a Cristo Jesus. Carregar a cruz é vergonha. Não tinha nada mais vergonhoso do que carregar a cruz. Por quê? Porque era isso que os romanos faziam. Alguém era sentenciado à morte de cruz. Então o que era que o romano fazia? Ele tem que carregar a cruz para que ele seja exposto, para que as pessoas zombem dele, para que as pessoas vejam que ele é o pior de todos os marginais, para que sirva de exemplo para os outros, para que as pessoas não se levantem contra o império. Então o que acontece? O camarada saía levando a cruz, e as pessoas riam dele, as pessoas zombavam dele, as pessoas batiam nele, as pessoas cuspiam nele. Olha se não é isso que acontece com aqueles que creem no Senhor Jesus. Quando você crê de verdade, as pessoas vão falar mal de você porque você crê. As pessoas não vão gostar de você porque você crê. As pessoas vão ter raiva de você porque você tem uma opinião diferente. Vá lá na rede social e faça um comentário no Facebook: louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. O que é que vai acontecer? Você vai ser censurado. Vai lá em qualquer lugar, vai lá na universidade e diz que foi Deus que criou o mundo. As pessoas vão zombar de você. Vai em qualquer lugar da sociedade, no meio de pessoas que se dizem intelectual, e diz que Jesus é Deus, que Ele te salvou, e as pessoas vão zombar de ti. Mas faz isso aqui no Boqueirão, para as pessoas mais simples, e diz assim: Jesus me salvou morrendo na cruz, eu sou salvo. Diz isso para a sociedade aqui, para você ver o que as pessoas vão dizer. As pessoas vão ficar com raiva de você, as pessoas vão zombar de você. Sabe por quê? Porque você está carregando a cruz. E quanto mais você se santifica, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você vive essa verdade, mais as pessoas vão zombar de você. Vão lá no meio dos intelectuais,
no meio das pessoas que ensinam, no meio dos meios de comunicação, de educação, e fala sobre Deus, você vai ser perseguido, porque as pessoas vão zombar de você. Mas ele está dizendo: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Carregar a cruz é justamente isso, ser zombado por todos. É isso aí. Só que temos medo, né? Temos vergonha muitas vezes. Eu não é. Pregue numa praça, vai pregar numa praça. Vai lá falar que Jesus salva, que Jesus está voltando. Tem gente que joga pedra. As pessoas zombam, dão as costas. Porque as pessoas odeiam esta verdade. Você vai ser zombado, perseguido por causa da verdade do Evangelho. A cruz é um lugar de execução, de morte, é isso que ele está dizendo. Mas não só isso que ele coloca também aqui, que quem todavia perde a vida, perder a vida é a ideia de você confiar no Senhor Jesus, de você entregar a sua vida a Ele e confiar inteiramente nele. Quem perde, entregando a minha vida não pertence mais a mim, pertence ao Senhor, ele diz que acha a vida, encontra a verdadeira vida. E aquele que não entrega a vida a Cristo perde. É isso que ele coloca. Porque o verdadeiro sentido da vida, o verdadeiro sentido de se encontrar, está em Cristo. É isso que ele coloca, versículo 39. Quem acha a vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem entrega a vida a Cristo, quem abre mão da própria vida por amor a Cristo, esse encontra o verdadeiro sentido da vida. De alguma maneira, em certo grau, você morreu. E quando eu digo que você morreu, alguns vão morrer no sentido que pode ser executado ou preso, e hoje está acontecendo em alguns países, né? Em alguns países, isso. Mas você morreu para você mesmo, porque aqui, nesse versículo 38 e 39, ele tem a ver com o seu coração. Ele está dizendo aqui: você ouviu o Evangelho, você acredita nessa verdade, o maior conflito está aqui. Você não pode viver mais para você mesmo. Você não pode viver mais para os seus prazeres. Você não pode viver mais para satisfazer. Você tem que viver agora para o Senhor. Quer dizer, as pessoas vão zombar de você, as pessoas vão te perseguir, mas você deve carregar a sua cruz, por amor a Cristo. Você deve perder a sua vida, os seus prazeres, o desejo de pecar, porque nós somos tentados, muitas vezes desejamos a pecar, mas ele está dizendo: por amor a Cristo, eu perdi a vida, e agora eu vivo para agradar o meu Senhor. Esta é a mensagem do Evangelho. Então, quando ouvimos essa verdade e rompemos com o mundo, então o mundo passa a nos odiar. E passa a nos odiar por causa de quem? De Cristo. O mundo odeia a Cristo. Essa é a verdade. E sabe o que é que o mundo procura fazer muitas vezes para dar um arrumado? Eles procuram dar uma nova versão de quem é Jesus. Porque eles dando uma nova versão do que é Jesus, eles vão criar um Jesus que eu agrade. É isso que acontece. Eu posso ser crente e posso casar homem com homem, né? Tem um bocado de igreja por aí assim, né? Eu posso ser crente, eu posso ir para uma balada. Não, mas não pode ir para uma balada. Vamos fazer uma balada dentro da igreja? Né? Eu vi uma igreja, né, lá, essa semana lá na Vila Padre Inácio. Eles pintaram a igreja toda de preto e uns detalhes amarelos, né? E o show é grande, né? À noite, ligam umas luzes, né? É isso que acontece. Por quê? Porque as pessoas, para agradar a si mesmo, não querem morrer para a sua vontade. Então diz o seguinte: nós estamos aqui servindo ao Senhor, nós vamos fazer alguma coisa parecida com o mundo, vamos seguir ao mundo aqui, agradar os nossos próprios prazeres, né? Vamos adaptar, né? Vamos adaptar para que a gente possa satisfazer os desejos, né? Então se divorcia, se prostitui, casa homem com homem, mulher com mulher, né? Mas Jesus é legal, não entende? Jesus é legal, né? Mas na verdade, a verdade do Evangelho que ele coloca aqui é que você precisa morrer para a sua vontade. É isso que precisamos fazer. Essa é a guerra, esse é o conflito, que fomos resgatados do império das trevas para servir a Deus.
Esse é o conflito. Por isso que ele está dizendo que a verdade do Evangelho vai causar conflito. O mundo vai nos odiar. Os próprios familiares vão se apartar de nós. E o maior conflito vai acontecer dentro do coração. Porque as pessoas vão zombar e a gente vai ter medo. Porque eu preciso dizer assim, eu não vou mais fazer minha vontade, eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu vou perder a minha vida, os desejos, eu vou matar o meu desejo para fazer a vontade do Senhor. Este é o sentido da pregação, este é o sentido da mensagem do Evangelho. Deixa eu fazer aqui somente três observações rapidinho. A primeira coisa, não é possível, preste atenção nisso, não é possível viver uma vida cristã e ter paz com o mundo. Isso não é possível. Quando de fato ouvimos a mensagem do Evangelho e cremos nessa verdade do Evangelho, você entrou em guerra. E é uma guerra que ela começou quando você creu no Evangelho e ela vai continuar até a sua morte. Sabe por quê? Porque a verdade do Evangelho vai fazer com que o mundo te odeie, mas vai fazer com que também o teu coração muitas vezes deseje o pecado e você lute contra o pecado por causa da verdade do Evangelho. Vai ser luta externa, lutar contra o mundo, e vai ser luta interna por causa da verdade do Evangelho. O discípulo, aquele que ama o Senhor Jesus, ele só tem paz em Deus. Ele não tem paz com ele mesmo, ele não tem paz com o mundo, ele não tem paz com as pessoas. Por isso que ele vai dizer assim: possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando depender de vós, porque o mundo te odeia. Não pense que o mundo te ama, o mundo te odeia. O mundo quer que você peque, é isso que o mundo quer. E o coração, o teu coração é o teu maior inimigo, porque o teu coração quer pecar. E você tem que dizer: olha, não vou obedecer. Esse é o maior conflito. Porque muitas vezes nesse conflito você quer se vingar. Muitas vezes nesse conflito você quer se dar bem. Quem sabe você gostaria de ter esse dinheiro para comprar alguma coisa, mas eu tenho que pagar. Aí dá aquela tentação. Vem aquela tentação, né? Eu não vou pagar. Tudo isso é uma maneira de satisfazer o coração. Esses são os conflitos, e devemos obedecer à verdade do Evangelho. E quando ouvimos a verdade do Evangelho e entramos nesse conflito, isso é um conflito que é pela vida toda. Vamos sofrer, temos que carregar a nossa cruz e temos que morrer a cada dia para nossas vontades e viver para a glória de Deus. A segunda observação: esta guerra é uma guerra intensa. É uma guerra intensa. Lutamos contra o sistema, contra o mundo. Olha, o que é que o mundo faz? O mundo quer acabar com a figura do homem. O mundo odeia essa figura. Por quê? Porque Deus criou o homem à imagem e a mulher, imagem e semelhança de Deus. O mundo quer destruir, porque quem está por trás de todo o sistema do mundo é o diabo. O mundo, ele quer destruir tudo aquilo que se chama os valores de Deus. Então todo o sistema do mundo, ele está infiltrado na cultura, na música, na arte, tudo. As festas religiosas, pecaminosas, pagã, droga, prostituição, isso é o sistema, isso é uma maneira de satisfazer os desejos da carne. Por outro lado, o reino de Deus, ele vem para destruir todo esse sistema. E esse coração, ele é perverso. O coração do homem é perverso. Ou Deus reina no coração do homem, ou o pecado reina. Não tem saída. Ou Deus reina, ou o pecado reina. Não tem como. Não tem como. E o crente, aquele que crê no Senhor Jesus, ele vai estar em constante luta contra o pecado. Mas se Cristo está no seu coração, se Cristo, ele é o rei que comanda a sua vida, através da verdade do Evangelho, você mortifica o pecado. Às vezes até você quer ser rebelde, até muitas vezes você quer resistir à vontade de Deus, mas se Deus reina, seu coração será quebrantado pelo poder
do Evangelho. Então Jesus precisa reinar nos nossos corações para refrear a maldade. E ele é refreado através da mensagem do reino, através da mensagem do Evangelho. Deus nos libertou para que pudéssemos viver para a honra e glória do Senhor, né? E quando vivemos para Deus, que Deus reina no nosso coração, aí onde entra o conflito, porque quando Deus reina no coração das pessoas e Deus reina no seu, você entra em conflito com ela. O mundo, quem reina no coração do mundo é o diabo, das pessoas que não são crentes. Ele é guiado pela principado e potestade do ar. Efésios no capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz que o mundo, Romanos no capítulo 8, ele diz que quem é da carne se inclina para as coisas da carne, e quem é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Aí é onde está o conflito, porque aquele que tem Cristo se inclina para as coisas de Deus, e aquelas pessoas que não têm Cristo se inclinam para as coisas da carne, né? E por último, para Jesus reinar, o homem precisa morrer. Para que Jesus reine no seu coração, ao você ouvir o Evangelho, você precisa morrer. E o que significa isso? Significa que quando você ouve o Evangelho, você precisa se render e dizer: Senhor, reina na minha vida, reina no meu coração, guia os meus passos, que os meus desejos, ele não possa mais dominar a minha vida, mas que o Senhor domine sobre o meu ser. E quando isso acontece, causa uma ruptura, porque os valores da sua vida serão outros. Você vive em outros valores, e por você viver em outros valores, você entra em conflito com o mundo, você entra em conflito com o sistema do mundo, você entra em conflito com as pessoas, porque você tem um novo viver e um novo estilo de vida por causa da verdade do Evangelho. Isso é o sentido que ele está colocando. Ele mandou ir pregar o Evangelho, a mensagem do reino, e ele disse que o mundo ia odiar eles, e ele disse que os familiares iam romper com eles, e ele disse que eles precisavam carregar a cruz, e ele disse que eles precisavam morrer para viver para Deus. Que Deus possa nos abençoar, porque para vencer esta guerra é preciso submeter somente ao Salvador, porque Ele é quem comanda nossas vidas. Confie nele e vença o mundo, vença aqueles que ele persegue e vença você mesmo, vença as tentações, vença a inclinação do seu coração e se incline inteiramente para a vontade de Deus. Que Deus possa aplicar a palavra nos nossos corações e que possamos